A lição de número 11 da nossa IBED, da CPAD, Assembleia de Deus. Gesiel significa Assembleia de Deus. A nossa igreja que cresce em todas as periferias do rincão do nosso Brasil. Nós estamos estudando sobre o espírito humano e a disciplina cristã. Como venho enfatizando em todo esse trimestre, o espírito é a sede do nosso intelecto, da nossa consciência, do nosso cérebro, enquanto a alma é a sede da nossa vontade, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E hoje a lição fala sobre piedade, o exercício da piedade. Essa palavra piedade, ela é bastante abrangente. Por quê? Piedade significa uma vida devocional. Mas essa devoção, ela está em duas esferas. Jesus, no Sermão do Monte, ele dá uma grande aula de piedade. Mesmo as religiões antigas, filosofia oriental, dava essa ênfase, piedade no sentido de um exercício de ter um pensamento correto, sentimento correto, conduta correta, para se alcançar a felicidade. Isso também era ensinado na filosofia oriental. Mas a palavra de Deus é tudo para nós. A palavra de Deus é essencial e tudo o que precisamos encontramos nela. Então é a nossa mente, nosso espírito, é que nos disciplina para uma vida piedosa. Às vezes a alma tem um outro desejo, às vezes o corpo tem um outro desejo, mas a nossa mente é ela que nos guia, né? E quando temos a mente de Cristo, o Espírito Santo na nossa vida, isso nos dá muito mais força para a disciplina, para exercitarmos uma vida devocional. E o próprio apóstolo Paulo disse: o exercício corporal de pouco tem proveito. Na época tinha pouco proveito, porque não tinha carro, não tinha bicicleta, as pessoas andavam muito. Quem não fazia exercício nenhum, caminhava muito naquela época. Por isso Paulo disse naquela época: o exercício corporal pouco tem proveito. Mas a piedade, o exercício da piedade, para tudo é proveitosa. Então ele diz: exercita a piedade. A palavra piedade é a devoção. Mas essa devoção, ela está em duas esferas. A esfera vertical, que é a devoção em relação a Deus, e a esfera horizontal, que a Bíblia nos ensina que é um movimento só, a devoção a Deus e ao próximo. Quando negligenciamos a horizontal, perdemos as duas, e quando negligenciamos a vertical, perdemos as duas da mesma forma. E Jesus dá ênfase na vida de piedade, ou seja, um espírito treinado, um espírito disciplinado. Aquilo que Davi pediu quando ele pecou, ele disse: cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração puro. Quer dizer, o coração puro, onde fica a sede da alma, das emoções, pureza na alma, paz na alma, e um espírito reto, ou seja, um pensamento correto. E é através do pensamento correto que disciplinamos as nossas emoções, mesmo aquelas que parecem irresistíveis, incontroláveis. O nosso espírito, com E minúsculo, que é a sede da nossa mente, da nossa consciência, ela pode sim exercitar a uma vida piedosa. E que é uma vida piedosa?
Na visão de Jesus, você encontra no Sermão do Monte, ainda que na época os fariseus eles davam grande ênfase a uma vida de piedade, e na visão deles era prestar atenção nos rituais, mas nunca esquecer do próximo. Então os fariseus também praticavam a piedade, os saduceus. Eles davam esmolas, eles procuravam ter uma vida disciplinada na religião. Mas Jesus criticou a ostentação daqueles fariseus. Então, quando nós, no ensino de Jesus, temos uma vida piedosa, mas queremos ostentar essa piedade, que estamos ajudando alguém, que estamos fazendo isso em prol do reino de Deus, Jesus disse que quando ostentamos isso nas redes sociais, no caso de hoje, nós já estamos recebendo o nosso galardão aqui na Terra, né? Que é um galardão que se corrói rapidamente, corrompe, se desintegra. Mas quando praticamos a piedade sem ostentação, nós temos com certeza a garantia do nosso galardão. Então Jesus resume a vida piedosa nos 10 mandamentos do Novo Testamento, e que ele reinterpretou Moisés. Ele disse: os antigos ensinavam isso, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ele resumiu a piedade do verdadeiro cristão nos 10 mandamentos do Novo Testamento, que são as 10 bem-aventuranças. Bem-aventurados pobre de espírito, ou seja, que tem um espírito esvaziado, não tem um espírito altivo. Bem-aventurados que choram, serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados os que são perseguidos pelo amor ao Evangelho, e faça com que a vossa luz brilhe como luz do mundo e sal da terra. Isso é o resumo de uma vida de piedade. Então, Jesus condenou a avareza, condenou a ganância, dizendo que a vida de um homem não resume na acumulação dos seus bens. Jesus rejeitou a ganância e a acumulação de bens aqui na terra. Então, essa rejeição é uma aula pedagógica do que é ter uma vida de piedade. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho da sustentação, o evangelho do show, o evangelho do espetáculo, o evangelho do glamour, da fama, da riqueza, do luxo, vai tudo contra aquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus, ele não se ilude com essas coisas. Ele deixa a multidão que está atrás dele por causa de pão, atravessa a Galileia, e vai atrás de um morador do cemitério, um mendigo que se feria com pedras. Então, o evangelho não é isso que vemos hoje em muitos lugares. O verdadeiro evangelho é o evangelho da renúncia, é o evangelho da reconciliação, da humildade, do quebrantamento, é o evangelho da contrição, do arrependimento e de uma vida de oração, leitura da palavra de Deus e abertura para ajudar os necessitados e compreender os que pensam diferente e tolerar, suportando uns aos outros com amor, diz a palavra de Deus. Essa é uma vida de devoção, de piedade, tanto em relação a Deus como ao próximo.